Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Washington. Eu tenho certeza que Deus falará fortemente mais uma vez ao seu coração, meu irmão, através de mais um conteúdo postado aqui. Meus irmãos, está aparecendo para vocês aí na tela um irmão. Infelizmente eu não consegui identificar o seu nome, mas ele é um americano, meus irmãos. E ele gravou esse vídeo dentro do seu carro, contando, meus irmãos, algo muito forte que Deus mostrou a ele. E Deus mostrou ele através de 2 sonhos, meus irmãos. E eu acredito, meu irmão, que aquilo que Deus mostrou a ele através desses 2 sonhos é um despertamento para nós. É um grande alerta para esses últimos dias a qual nós estamos vivendo, meus irmãos. O Senhor tem falado, os sinais têm surgido e nós sabemos que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Então, meu irmão, eu peço que você não saia desse vídeo, fique até o final, porque é tremendo, meus irmãos, o que Deus mostrou a ele. É um despertamento, é um alerta do Senhor para todos nós. Preste atenção, meu irmão. Ouça o que Deus mostrou a ele através de 2 sonhos. É muito forte. Olá a todos, espero que as coisas estejam indo bem para vocês. Estamos no início de uma nova semana. Muita coisa está acontecendo, é claro, no mundo. Eu queria vir aqui e fazer esse vídeo porque, nos últimos 7 dias, já tive 2 sonhos de arrebatamento e não pedi por eles. Eu realmente não estava nem pensando bem, você sabe, o arrebatamento está sempre no fundo da sua mente. Mas eu queria contar a você sobre eles e falar sobre eles bem rápido. Então, o primeiro estava escuro, eu estava em meu quarto e eu sabia que Jesus havia voltado. E no céu escuro ele havia iluminado o céu escuro e havia nuvens ao redor dele. Ele estava levando todos juntamente com ele. Eu me lembro de sentir que precisava me preparar, que não estava pronto e que precisava me preparar. Então, entrei no banheiro bem rápido para me trocar e ficar puro ou algo assim. E então, vesti minhas roupas o mais rápido que pude, como se estivesse tentando ir rápido, e encontrar o Senhor lá fora no ar. E, sabe, as pessoas estavam sendo arrebatadas. Eu senti isso no sonho e elas estavam subindo. Mas quando saí para ir ao encontro, para encontrar o Senhor, ele já havia partido. E o tempo já havia acabado. E então, o sonho ocorreu no meu trabalho. Eu estava com um colega, sabe? Ele também sabia que o arrebatamento tinha acontecido, mas ele perguntava: para onde essas pessoas foram? Você viu isso? E eu estava triste por dentro. Meu coração entristeceu. Esse sentimento foi o que senti. Comecei a perguntar sobre o arrebatamento. E o que aconteceu? Foi aí que o sonho acabou. E eu pensei, Senhor, acordei, lembro de pensar, Deus, sobre o que foi isso? Porque o Senhor me mostrou isso em sonho. O que é isso? E Ele ministrou ao meu coração que nós precisamos estar prontos. Estou envolvido com a vida, com coisas vãs. Tenho estado estressado, ansioso. Sabia que tinha muitas coisas que são vãs para fazer e não busquei o Senhor primeiro. Sabe, Mateus 6,33 diz buscar o Senhor primeiro. E toda a sua justiça e tudo mais será dado a você. E isso inclui paz, direção, sabedoria, sabe? Mas percebi que não passei tempo suficiente com o Senhor no fundo do meu coração. E posso correr o risco de não subir. Quando faz isso, e acredito que é porque Deus quer você, buscando Ele e o reino primeiro diariamente. Então, de qualquer forma, me refocalizei e voltei à palavra, examinando minha vida, impedindo o pecado de entrar. E claro, quando você não lê a palavra. Busque o Senhor primeiro para evitar o pecado. O Espírito Santo me convenceu. Então comecei a resolver essas coisas.
Depois, ontem mesmo, 7 dias após o primeiro sonho, tive outro sonho. Meus irmãos, preste atenção agora no segundo sonho que ele teve. Ouça só. Tive um sonho de arrebatamento. Foi incrível. Eu fui até os céus e cheguei ao reino celeste, onde Deus, o Criador do universo, se encontra. Fico arrepiado só de falar. Quando chegamos, testemunhei rostos de pessoas sendo levadas pelos anjos, e elas pareciam confusas, mas encantadas com a situação. Era como se não soubessem do arrebatamento, mas serviam ao Senhor, seguindo seus caminhos, e estavam prontas. Elas estavam prontas, mas estavam confusas, tipo, o que aconteceu? Esse olhar estava no rosto delas, e vi um anjo bem grande levando algumas pessoas. E todos nós chegamos aqui e era uma entrada e acima dizia Nova Jerusalém. E estávamos cheios de alegria. Todos estavam felizes e prontos para explorar o céu. Nós começamos a seguir caminhos diferentes e dizíamos olá uns aos outros. Sabe, era só um momento maravilhoso e incrível e muito especial. E eu não tinha preocupação com a terra, como quando tive minha experiência de quase morte e cheguei ao céu. Em total serenidade eu estava, em minha mente, alma, corpo inteiro em paz, em tranquilidade, sem pensar na terra, como se fosse uma vida passada, como a Bíblia diz. Explica que será como uma memória distante ou sonho passageiro. Então achei incrível, especialmente o sinal bonito que brilhava como ouro. Ao redor e dizia, acho que as pedras eram diamantes, mas dizia Nova Jerusalém. E achei isso fantástico. Então acordei animado e me dei conta de que já faz 7 dias desde o último sonho e eles são totalmente opostos. E assim, acho que o Senhor estava apenas dizendo, esteja pronto, porque será em breve. E haverá pessoas que não estarão prontas. Então, para avisá-las, para estarmos definitivamente prontos para quando o arrebatamento acontecer, temos que ser encontrados, fazendo sua obra ao seu lado em sua palavra, estando próximos a Ele. Não se trata de uma questão de salvação, mas quando você pensa no que a palavra de Deus diz, você sabe como eles limparam suas vestes, como eles estavam prontos. E esperando, prontos e esperando, você sabe. Deus nos diz olhar para cima quando virmos os sinais de Mateus. Olhar para cima porque nossa redenção está próxima. Tire nosso foco das coisas mundanas e esteja pronto para receber o reino, porque Ele está vindo para nós. Ele vem por nós. Jesus vem por sua igreja, os crentes cheios do Espírito Santo, e todos desaparecerão. Todos nós sumiremos. Não sei o que a terra verá ou ouvirá. Não sei se ouvirão a trombeta. Mas isso será incrível. Não sei se verão os anjos que vêm rápido nos buscar e, então, partem conosco. Mas isso será incrível. Quero que vocês se sintam encorajados. Quero que compartilhem com outros e reflitam, especialmente com crentes que talvez não saibam do arrebatamento, pois foi um choque no rosto de alguns sobre o que acontecia. E eram crentes subindo ao céu. Isso foi apenas. Isso meio que me refletir por um segundo por dentro. Mas quando chegamos ao céu, estávamos cheios de alegria. Enfim, Deus abençoe vocês. Espero que tenham uma ótima semana. Sei que há loucura no mundo, mas não precisamos temer. Só manter o foco no Senhor, continuar seu trabalho e avisar os outros. Isso é crucial. Fazer o possível para evangelizar, compartilhar o Evangelho. Seja apenas aberto sobre isso. Ore para que Deus me dê oportunidades de ministrar aos outros e me encoraje a fazê-lo com coragem de leão. Tudo bem, então? Deus abençoe vocês. Falo com vocês depois. Glória a Deus. Muito forte, né, meus irmãos? O que Deus mostrou para esse irmão. E o que me chama mais atenção, meus irmãos, é que Deus, ele confirmou através de 2 sonhos, meus irmãos.
né? Foi 2 sonhos, 2 experiências muito fortes que Deus mostrou a ele. E isso é muito forte, meus irmãos, porque nesses últimos dias tem surgido sinais, tem surgido muitas pessoas que têm tido sonhos, visões, revelações daquilo que está prestes a acontecer, o arrebatamento da igreja. Então que nós possamos estar preparados para esse grande dia, meus irmãos. Eu peço que você ainda não saia desse vídeo, meu irmão. Fique nele até o final, porque eu quero colocar um vídeo aqui para vocês muito forte. Ouça só o que esse pastor vai dizer, meus irmãos. É muito forte. Fique até o final, não saia, preste atenção. E quando eu falo isso com muito carinho e muito cuidado aos irmãos, sabemos melhor do que ninguém que os pensamentos que Cristo proliferou enquanto estava na terra exercendo o seu ministério terreno foi um pensamento de algo vindo do alto. E muitas das vezes quem estava embaixo na terra não entendia o que Jesus estava passando, a ponto dos próprios discípulos olharem para ele e dizer: Jesus, nos explica o que é isso que você está falando. E Jesus precisava simplificar com algumas parábolas o entendimento do alto. Haja vista que nós que somos da terra, nos é dificultoso aceitar algumas ideias que são do alto. Como nós podemos aceitar uma ideia e uma palavra que olha na nossa cara e diz que para ganhar nós temos que perder? Como é que nós podemos aceitar um evangelho que olha na nossa vida e nos diz que para viver nós temos que morrer? Como é que eu poderia aceitar algo em mim que olha na minha cara e me diz que para ser feliz a eternidade, muitas vezes precisarei suportar tristezas enquanto na vida terrena? É por isso que esse evangelho nunca atraiu muita atenção. É por isso que essa palavra e essa vertente nunca atraiu muitas ideias, nem no tempo de Paulo e muito menos nos tempos atuais. Eu não preciso chover no molhado para vocês e dizer que nós estamos no mundo onde as pessoas sempre procuram mais para si. E a própria palavra diz que loucos são aqueles que enchem os próprios celeiros, mas se esquecem que a qualquer momento a trombeta poderia tocar e nós teríamos que nos encontrar com Jeová grandão dentro do céu. Por isso que a Bíblia sempre nos aplica esta ideia de que tudo nessa vida é passageiro, de que tudo nessa vida é momentâneo. E eu não estou sendo leviano nas minhas palavras esta noite. Afinal de contas, se nós pensarmos com carinho, nós perceberemos que nessa vida nós vivemos apenas 80, 90, no máximo 100 anos. E a próxima vida é toda uma eternidade, que nunca mais terá fim. Mas quando nós começamos a comparar as verdades contidas dentro do Evangelho com as realidades que são vistas por aí fora, nós precisamos começar a compreender que muito da palavra de Deus tem sido distorcida aos ouvidos de muitas pessoas e de multidões, porque com carinho, pregar muitas vezes a verdade não atrai fama, não atrai sucesso, não atrai dinheiro, não atrai portas abertas, não atrai amizades, não atrai amigos. Na verdade, quando nós, todos nós que estamos aqui esta noite, levamos a verdadeira semente do Evangelho de Cristo, há o perigo de sermos rejeitados nas nossas ruas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolhas e até mesmo entre os nossos familiares. Pessoas que nos olham e dizem: eu não conheço esse Jesus que você está pregando. Para mim, Jesus tem que me abençoar. Para mim, Deus tem que abrir a porta. Para mim, eu sempre ouvi que Deus tem que me fazer bem. Mas para pensar com carinho. Se Deus me fizer bem, Ele é Deus, mas o poder dele não está atrelado ao que Ele faz para mim. Se Ele fizer para mim, Ele é Deus. E se Ele não usar uma grama do poder dele para fazer nada na minha vida, Ele continua sentado no mesmo trono, com a mesma glória, com o mesmo poder, com a mesma honra, recebendo a mesma adoração. Por isso nós começamos a compreender que Deus não é o que acontece na nossa vida. E eu vou falar de novo: Deus não é
o que acontece na sua vida. É por isso que nós podemos começar a compreender e ter uma ideia vinda do que é o Evangelho. Muitas das vezes nós estaremos com as portas trancadas, muitas das vezes as coisas darão erradas na nossa vida, muitas das vezes dobraremos os nossos joelhos pelas madrugadas dentro do nosso quarto, com lágrima nos olhos e o vazio dentro da alma, dizendo: Deus, eu preciso do seu socorro. E pasmem os irmãos, vai parecer mentira, mas algumas vezes a porta vai se manter trancada, muitas das vezes o alimento não chega na despensa, muitas vezes o socorro não chega na hora que queremos. E olha que engraçado, Deus continua sendo o mesmo Deus, digno de a mesma glória e da mesma adoração. Por isso Deus não é a tua porta trancada. Se a tua porta está trancada, Deus ainda é poderoso para abrir muitas outras portas na sua vida. Mas mesmo que elas não se abram, Deus continua sendo Deus. Se os irmãos estão conseguindo compreender que eu estou tentando desligar a sua necessidade do tamanho do teu Deus, e que nós não deveríamos apresentar a nossa necessidade ao nosso Deus, mas o nosso Deus a nossa necessidade, porque Ele não é o que acontece conosco. Conseguimos compreender que muitas das mensagens que estão sendo ministradas e pregadas nos dias chamados atuais são mensagens levianas que em muito falta do Evangelho. Mensagens de pessoas que sobem nos altares e olham nas nossas caras sabendo das nossas necessidades e dizem: olha, vai ter que dar certo porque tu serve ao teu Deus. E eu sei que Deus tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai que, sendo pai aqui dentro, ou mãe, não daria coisas boas a seus filhos? Se vocês que são maus, é Bíblia, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Deus que está nos céus não vos dariam coisas boas e todas as coisas. Mas quando nós identificamos essas vertentes dentro da palavra de Deus e as verdades, percebemos que muito do que está sendo pregado aí fora já desvirtuou-se há muito tempo. Pessoas que sobem nos altares e trocam a verdade por uma profecia ou por uma revelação. Igrejas onde os números são extensos por causa das revelações que descem do alto, mas nenhuma revelação que sai da boca do homem substituirá a maior revelação de todos os tempos. Eu sei que quando nós olhamos para certas denominações, estão entupidas de multidões atrás de revelações, mas para pensar comigo, que todas as revelações que são liberadas para inflar aqueles que os recebem. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e comparamos com as revelações, geralmente as revelações são deste calibre: Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai levar, Deus vai levantar. Tudo gira em torno do homem, tudo é antropocêntrico. Agora olha para a Bíblia, que quando o Evangelho me encara, o Evangelho olha na minha cara e diz: tu precisa morrer para viver, tu precisa descer para subir, tu precisa matar o teu eu para Cristo poder morar em você. Você precisa perder para poder ganhar alguma coisa. Eu não consigo entender na minha pouca mente como é que estão substituindo a verdadeira palavra por coisas tão levianas e passageiras. O verdadeiro Evangelho me coloca pregado na cruz para eu ser crucificado com Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro Evangelho olha na minha cara e diz: Jonathan, tu não vive, mas você, Cristo, vive aí dentro. Não é mais você que manda no teu nariz, é Jesus quem manda na tua vida. Se você consegue compreender esta palavra, nem precisa pegar na mão, só olha para quem está do seu lado e diga assim: é melhor ficar nas verdades do Evangelho. Diga isso. Isso. Sabe por que eu pedi para você falar isso para quem está do seu lado? Não é pecado receber bênção na terra. Olha aqui para mim que eu preciso ser concreto no que eu estou falando, porque parece que quando pregamos o verdadeiro Evangelho, se torna pecado receber algo de Deus na terra, e não é. Se você puder, corra atrás da bênção, corra, tenha a sua bênção, seja abençoado por Deus. O que acontece muitas das vezes que se torna errado é a troca de prioridades, aonde colocamos aquilo que Deus pode fazer acima daquele que está fazendo. É por isso que não é errado receber bênção, e isso não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Jesus quem disse. E olhando para Satanás dentro do deserto, Jesus disse: nem só de pão
viverá o homem. Então os irmãos e as irmãs observem que Jesus não falou, o homem não viverá de pão, mas só da palavra. Não, Jesus diz, olha, o homem vai viver da palavra, mas também de pão. Nem só de pão, vai ter pão, mas vai ter algo a mais. Então Jesus estava dizendo que existem necessidades terrenas que são supridas pelo nosso Deus, e existem necessidades espirituais que também são supridas pelo mesmo Deus. O que o povo fazia com Jesus era muitas das vezes colocar o terreno acima do espiritual. É por isso que Jesus começa a bater dentro do evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, que quando esses dias chegassem, os irmãos precisariam estar muito atentos, porque haveriam dias em que comprariam e arrumariam mestres a si mesmos, mestres que dissessem aquilo que quiséssemos ouvir e não aquilo que precisávamos ouvir. Não vai longe, joga na internet e você verá que existem pessoas que não importa o tamanho do meu pecado, não querem tratar com o meu pecado, só querem afagar a minha cabeça, inflar o meu ego e dizer, Jonathan, você merece, você é o cara, você é o centro de Deus. Mas não, irmãos, o verdadeiro evangelho muitas das vezes me coloca diante da palavra de Deus e me mata, acaba comigo na terra para que Cristo possa viver e suprir as minhas necessidades. É por isso que estamos olhando para o que está acontecendo e precisamos ter ideia de que a trombeta vai tocar. Era aqui que eu queria chegar, agora eu vou começar a pregar. E que Jesus vai voltar. Eu vou repetir isso aqui de novo. A trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, a igreja vai para o céu, encontraremos Jesus nas nuvens celestiais. Eu vou dar um grito, vamos ver quem ainda gosta dessas mensagens. O arrebatamento está muito próximo. Jesus está à beira de voltar na terra para buscar a sua noiva. Com carinho, será que essas mensagens ainda ardem nos nossos corações? Em que olhemos para a terra e dizemos, não importa o quanto der errado na terra, se der errado deu, se der certo deu, o importante é que eu vou para a glória, o importante é que eu vou para o céu. E eu dizia um dia desses num congresso para quase 2.500 jovens, eu olhei para eles e disse assim, olha, vocês talvez sejam a última geração que está pisando na terra, se não a última, chega mais uma ou duas, e eu não posso dizer hora e data, porque daquele dia só Deus sabe. Mas como é que tu está identificando que talvez sejamos uma das últimas gerações, pregador? É pelo que está acontecendo na terra. Talvez você olhe para trás e diz, não, isso sempre teve. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a natureza geme, a terra geme, e nós podemos começar a entender que a terra está gemendo cada vez mais. E quando há gemidos de dores, próximo está o parto. Vou repetir de novo. Quando há gemidos de dores e contrações, próximo está o parto. E Deus me trouxe hoje aqui para olhar nos seus olhos e dizer, eu tenho prazer em te abençoar na terra. Mas como é que está a sua vida espiritual para morar no céu? Estou sentindo Jesus encarar a gente olho no olho aqui. Oh meu Deus do céu, como está a sua vida espiritual? E eu vou botar dentro da Bíblia para não dizerem que eu estou falando da boca para fora. Jonathan sempre teve guerra, não como está havendo agora, porque de 100 anos para cá houve mais guerra do que em toda a história da humanidade. E se você pegar só a primeira e a segunda guerra mundial, quase 100 milhões de pessoas morreram no espaço de 5 anos, depois de mais 5 anos. Imagine em 10 anos, 100 milhões de pessoas sumidas da face da terra. E eu nem fui longe. Nós poderíamos pegar as guerras de agora e olhar para a Rússia quase invadindo a Ucrânia, a China se aliando com a Rússia para tentar não ser invadida pela OTAN e pela Europa, guerras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, China mandando míssil, Coreia do Norte mandando míssil por cima do Japão. Pregador, você está falando de muito longe. As guerras que acontecem nas portas das nossas casas todos os dias. E tu que é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. E quando eu e minha esposa viajamos pelo Brasil,
percebemos que não é só no Rio que está acontecendo essas coisas, é em todos os lugares. Cidades que eram calmas estão entrando em guerras terríveis. Mas não apenas isso, não apenas guerras e rumores de guerras. Você está vendo essa máscara no teu rosto? Você acha isso normal? Você acha que é uma coisa que vai passar e que vai ficar por isso mesmo? Eu queria ser um profeta que viesse falar coisas boas aos seus ouvidos aqui hoje e dizer: não se preocupa, tudo vai dar certo e vai ficar bem. Mas eu não posso fugir do que está escrito na Bíblia. E quando eu olho para a Bíblia, eu só consigo encontrar preparação para arrancar o povo de Deus da terra, para acontecer coisas como nunca antes aconteceram na face da terra. Pregador, não gosto dessa mensagem, ainda bem, porque ela não é minha, vai reclamar com quem escreveu. Só estou botando o que ele mandou eu falar aqui essa noite. A trombeta está perto de tocar, mas não só por causa das doenças. Há muito tempo as doenças já estão na face da terra. Tuberculose, AIDS, dengue, chikungunya, diabetes, câncer, doenças que estão matando milhares de pessoas todos os anos, e por aí vai. Mas não só doenças. Você lembra que a Bíblia também diz que haveriam perseguições? Irmãos, quem é que entrou naquela porta para matar você dentro desse culto? Quem é que entrou por ali para fuzilar vocês aqui dentro? Vocês têm liberdade para adorar a Deus aqui essa noite. Mas existem lugares que os cristãos estão escondidos dentro de cavernas, para não perderem a cabeça e ter pescoço cortado. E sabe o que muitas das vezes eu falo nos altares do Brasil? É o que me dói, que tem gente se escondendo em caverna para poder dar glória para Deus. E nós que entramos na igreja e temos liberdade, se tu não fizer por mim, Jesus, eu também vou dar um culto de qualquer jeito para você. Se você soubesse que tem gente chorando que queria ter a liberdade que você tem para dar glória. Mas eu estou sofrendo. Mas a minha família está amarrada. E o que os outros estão sofrendo para poder servir a Jesus. Tem gente que está vendo a mulher sendo estuprada na frente dele e não nega Jesus. Tem gente que está vendo o marido perder a cabeça na frente dela e não nega Jesus. Tem gente que está vendo as crianças sendo levadas de escravas para virar soldados, para matar outros cristãos, e não estão negando Jesus. A porta tranca, tem gente que nega. Estão perseguindo, tem gente que nega. Falaram mal de mim, pregador, vou negar. Você não sabe o que é perseguição. Eu te convido a ir para o Afeganistão e olhar na cara do Talibã e dizer: só crente, para tu ver o que é perseguição. Sabe o que mais a Bíblia diz? O amor de muitos. Olha aqui para dentro dessa igreja. Eu não sei se aqui aconteceu isso, mas quantos estavam aqui antes da pandemia? Quantos estão agora? Quantos não desanimaram em nosso meio? E quando eu digo amor, não é só o amor pelo próximo, porque disso os irmãos estão cansados de saber que está se esfriando. Eu digo o amor pelo próprio caminho que é Cristo Jesus de Nazaré. O amor pelo verdadeiro evangelho e pela fé em Cristo. De muitos tem se esfriado. Mas a Bíblia não diz apenas isso. A Bíblia diz que haveriam, por exemplo, terremotos, maremotos, furacões, vulcões, sinais no sol. Eu não vou ter tempo de falar, mas dá uma pesquisada depois em casa. Sai um pouquinho da rede social chamada, das redes sociais e mídias sociais, e busca se informar um pouco sobre os sinais da natureza. E tu vai ver que só no começo de 2022, fui nem 2021, já teve enchente na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará. Vulcão estourou no meio do mar Pacífico. Outros tornados atingiram os Estados Unidos. Mas muitas das vezes nós não estamos percebendo que a terra está gritando todo dia que Jesus está voltando, e que já está às portas de buscar a sua noiva amada para morar na glória. Irmãos, essa palavra não vos aviva e não vos vivifica. E que fique claro que eu não estou preocupado em você gritar glória aqui hoje. Eu estou preocupado em tu sair pensando sobre a tua vida daqui agora. Que nós estamos perto do toque da última trombeta, e que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Homens estão escondendo por aí fora os seus pecados e as suas podridões, os seus erros e as suas mazelas. Mas eu ainda acredito que Deus tem levantado um povo na terra que não se corrompe com pecado e não se deita com Jezabel,
que se santifica todos os dias dizendo: Senhor, eu sei que a terra está corrompida e que muitos estão corrompidos, mas eu quero ser santo para poder ir para a glória. Nós estamos vivendo esses tempos, irmãos, e não se deixem enganar pelo diabo e por Satanás, porque está escrito no texto a qual nós lemos: para que a serpente não vos engane, como enganou Eva. Era aqui que eu queria chegar. Você sabe como é que a serpente engana Eva? Irmãos, Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, e imagine que toda a viração do dia Deus venha para se relacionar com Adão e Eva. Como é que alguém engana uma pessoa que tem pleno relacionamento com Deus? Porque talvez alguém olhe e diga: não, Eva desviou, por isso foi enganado. Não. Pelo texto nós acreditamos que todo dia, na viração do dia, Deus descia no jardim com a sua glória para poder conversar com Eva. Imagine alguém que conversa com Deus todo dia, que tem a mente de Deus, que está cheia da glória de Deus. Como é que Satanás engana alguém que está cheio de Deus? Como é que o diabo tão ruim engana alguém que está todo dia na presença de Deus? Como é que faz alguém cair se está cheio das verdades de Deus? Satanás aprendeu dentro do céu, enquanto ainda não havia caído. Ele via Deus cara a cara. Como é que alguém que vê Deus cara a cara se corrompe em si mesmo? Leia Ezequiel e Isaías depois em casa. Como é que alguém que vê Deus todo dia, diabo antes de ser diabo, se corrompe e vira o que é hoje? A Bíblia diz que ele se corrompeu na própria soberba. Ele olhou para si mesmo e disse: é muita glória sobre mim, eu sou o cara, eu conheço muito, eu tenho muito de Deus. E já dizia um antigo pastor meu, Jonathan: nós que estamos na presença de Deus e somos pregadores ou cristãos, somos eternos alunos. Mentiroso é quem diz que conhece Deus, porque até quem for para a glória vai passar a eternidade conhecendo quem Deus é, e depois de milhões de anos conversando com Deus, olhar para Deus e dizer: Deus, tu é tão grande que eu não conheço nada de você ainda. Alguém me perguntou certa vez: eu vou fazer o que no céu? Eu disse: vai conhecer Deus. E ele me disse: eu já conheço. Eu disse: tu não conhece. Deus é eterno, não tem como ser medido pela tua mente. Tu vai passar milhões de anos conversando com ele, não vai conhecer uma grama do que ele é. Tu vai passar a eternidade conhecendo quem Deus é dentro do céu e da glória. E isso é coisa boa demais. Mas Satanás se corrompeu em si mesmo. E a Bíblia diz que ele se corrompeu no próprio comércio de influência. Eu não vou entrar nestas questões, mas ao se corromper, só há uma maneira de alguém que conhece Deus se encher de outra coisa: é se esvaziar da verdade e colocar uma outra verdade que parece verdade, mas que é mentira. Como é que Satanás arrasta 1/3 do céu com ele? Como é que arrasta anjo que vê Deus cara a cara com ele? Simples: esvazia esse anjo de Deus e coloca outra coisa dentro dele. Essa mesma estratégia foi usada no jardim do Éden. Segundo Paulo, no texto a qual nós lemos, Satanás se apresenta para Eva, e aqui eu termino. Deus não disse que poderia comer de tudo no jardim? Eva responde: de tudo, menos daquela árvore, porque no dia que comer, disse Deus, certamente morrerás. Satanás olha para ela e diz: não morre não, pode comer. Botando no português claro, o que o diabo estava falando é: você é livre de verdade. Imagine Eva olhando para Satanás e: posso fazer tudo o que eu quero, só não posso tocar naquela árvore. Satanás olhou para ela e botando, já entendeu, para português: se tu fosse livre mesmo, tu fazia o que Deus mandou você não fazer. Prova que é livre e faz o que Deus te proibiu. Prova que é livre e vai lá na árvore e toca. Reparou que parece uma verdade, mas é uma mentira camuflada de verdade. E engraçado que Eva toca na árvore e Deus não impede, Deus deixa, porque Deus nunca travou ninguém de pecar. Mas deixa esse negócio aqui para outro dia. Quer tocar, toca, quer pecar, peca, mas a consequência é: certamente morrerás. E no hebraico, certamente morrerás tem dois sentidos, não apenas o físico. É morrerás morrendo, é duas mortes, é físico e espiritual.
afastado do próprio Deus, que é a própria vida. E Deus, olhando para Eva e Adão, poderia olhar para eles e dizer: olha, quem pecou não fui eu, quem errou não fui eu. Então vocês vão para o inferno, eu vou fazer outro Adão, outra Eva, vou fazer outra igreja crer e ser, e vou botar dentro do jardim e começar tudo de novo. Mas Deus não fez isso. Deus, tendo todo o poder para recomeçar de novo e abandonar aquilo que estava ruim, quebrado, pecador, Deus não precisava ter te salvo, Deus não precisava ter me salvado, Deus não precisava ter salvado. Eu estou gostando que eu estou vendo gente me olhando de olho regalado. Pensou mesmo que Deus precisava te salvar? Tu ia para o inferno, Deus ainda seria o mesmo Deus. Para que Ele te salva então, se não é para provar que é Deus? Existe algo dentro da Bíblia que justifica por que Ele te salvou. E Deus amou de tal maneira, esse amor de tal maneira é que me constrange. Qual foi a quantidade de amor que Deus teve que ter contigo para poder te colocar sentado aqui dentro hoje e poder estar ouvindo essas verdades no teu ouvido? E que é uma verdade maravilhosa, é que esse mesmo amor, aqui que eu termino, produziu um caminho, porque não havia mais caminho. O caminho havia sido quebrado no pecado de Adão e Eva. Deus olhou para nós e disse: olha, o único caminho que existe para vocês é o inferno, mas eu vou criar um novo caminho. Estão entendendo? Olha lá como é que tem gente ligada comigo. E diria Deus nestas palavras: eu sei que o caminho é estreito, e também sei que a porta é apertada, mas dá glória, porque nem caminho tinha. Eu sei que o caminho é estreito, mas nem caminho havia. Mas todavia, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de vitória. Se você puder levantar as mãos para receber esta última palavra, feche teus olhos neste momento e não abra agora. Eu gostaria que tu trouxesse a sua mente ao seu coração de mãos levantadas, a trombeta tocando nesse exato momento, exatamente nesse horário, 9:02 da noite. Eu tenho mais 8 minutos. Enquanto a trombeta toca, o Espírito de Deus recolhe a cada um dentro dessa igreja e começa, não abaixa a mão, não abre os olhos, só imagina, e começa a nos elevar nas nuvens. E enquanto nós subimos as nuvens, um ser dentre as nuvens aparece para nos receber. E quando nós olhamos para esse ser, percebemos o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, o texto da qual nós lemos: vos preparei como uma virgem para um esposo. Era o próprio esposo, será o próprio esposo nos recebendo nas nuvens. É o próprio leão de Judá dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que vos está preparado desde o início dos tempos. Imagine você entrando por aqueles portões nessa hora, e você olhando para trás e dizendo: meu Deus, eu sofri tanto na terra, mas valeu a pena suportar para viver o que eu estou vivendo hoje. Imagine você entrando naquele céu e vendo ruas como que de ouro, anjos voando para cima e para baixo. Você começa a ver casas, e tem casa para você dentro da glória. Você vê Adão, vê Isaac, vê Jacó, vê Abraão, você vê José, vê Moisés, vê Josué. Você vai ver o discípulo de Jesus, você verá o próprio trono de Deus e Deus sentado no trono. Você vai poder ver os 24 anciãos. A Bíblia diz: não abra os olhos, que nós nos assentaremos em uma mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Imagine agora, de olhos fechados, eu já estou vendo gente chorando. Você vendo Abraão na tua frente, você vendo Isaac sentado do teu lado, você vendo Jacó sentado do outro lado. Imagine você vendo Moisés do teu lado. Imagine você vendo aquelas pessoas que morreram em Cristo. Os nossos irmãos estão lá, estarão lá. Imagine você vendo aquele parente, aquele pastor que perseverou na terra e agora está na glória. De repente, naquela mesa, meus irmãos, em que nós estamos vendo Tiago, João, em que nós estamos vendo os discípulos de Jesus, de repente todos se levantam e olha para aquela, imagine a cena de olho fechado, todos se levantando daquela mesa.
aquela multidão como o mar de muitas águas, e os anjos tocando aquela trombeta maravilhosa e anunciando a chegada de alguém no salão de festas. Imagine todos olhando para a porta e você perguntando: quem é aquele que vem entrando ali? Eu estou vendo crianças chorando, meu Deus do céu. Imagine alguém chegando no pé do teu ouvido e dizendo: aquele é o Cordeiro vivo, é aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Era para tu estar no inferno, tu só está aqui hoje por causa dele. Imagine você olhando para os pés dele, são como um latão reluzente. Imagine você vendo aqueles cabelos alvos como a neve, o sol, o rosto dele brilhando como o sol. Imagine você olhando para ele dizendo: Jesus, é você? E ele dizendo: sim, minha filha, sim, meu filho, agora já passou, as primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Levante a sua mão e não abaixe agora. Eu vou pedir algo a Cristo neste momento, vaso. Eu não vou pedir ouro nem prata a Ele agora. Eu não vou pedir chave de carro, de casa, de porta, não. O que eu vou pedir a Ele agora é algo muito maior para a tua vida. De olhos fechados, recebam. Cristo Jesus, meu mestre, eu quero te pedir algo nesta noite. Nos dê uma amostra da glória que nos espera no céu. Eu sei que se tu derramar a glória de papai aqui dentro da casa, como ela é, nós não suportaremos. Mas eu peço, Senhor, uma amostra suportável, para que nós possamos renovar a nossa fé no caminho agora. Deus, enquanto este povo chora de olhos fechados, começa a renovar na alma e no espírito neste momento. E eu te peço, papai, enquanto cada um deles estão abrindo a boca para te adorar e para pedir mais de ti agora, comece a encher quem quer receber mais poder e glória, mais poder e autoridade nesse momento, Senhor, para que seja manifestada a sua glória. Eu vou parar de falar, Espírito. Derrama a tua graça agora sobre cada um dos meus irmãos aqui dentro da Ser e Crescer. Se a trombeta tocasse agora, como é que tu nos encontraria aqui dentro, Jesus? Senhor, eu lhe peço nos próximos 3 minutos, derrama a tua glória em nosso meio e nos encha da tua presença agora. Agora.